Essa noite eu gostaria de estar aqui passando uma breve drachá que fala que vós sois planta. Vós sois planta ou mato? Você é planta ou você é mato? Você é planta ou é capim? Mato. Esse é o tema dessa mensagem. Para tanto, abramos nossas Bíblias no Evangelho de Yohanan, Evangelho de João, capítulo 15. Essa raptará para achar de manhã, para achar de manhã. Yohanan, Evangelho de João, capítulo 15. Versos 1 e 2, aliás, 1 ao 4. Eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o agricultor ou lavrador, como alguns têm na sua tradução. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, ele tira. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela Divar Elohim, pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Yeshua está dizendo que é a videira verdadeira. E o Pai, Ele é o agricultor dessa grande seara. E nós, quando recebemos Yeshua como Mashiach, quando nós reconhecemos a Ele como nosso Mashiach, como nosso Messias, como nosso Salvador, nós somos enxertados na oliveira. Através de Yeshua, a Israel. O povo de Deus, o povo verdadeiro de Deus, é Israel. E nós fomos enxertados em Israel. Independente se você é messiânico, independente se você é evangélico, porque você, que é evangélico, aceitou Yeshua, que é judeu. Ele não é romano, ele é judeu. Ele nasceu em Israel como Yehudi, como judeu. Ele proclamou a Divar Elohim, do Abba, do Pai, a palavra de Deus, a palavra do Pai, confirmando e reconfirmando a palavra de Hashem, pois ele, Yeshua, é a própria Divar, é a própria palavra, é a própria Torá, como judeu. Ele ia nas sinagogas como judeu. Ele lia os Neviim, os profetas, como judeu. Ele foi pregado lá naquele navio como judeu. O rei Bélia dos Erudim colocaram lá aquela placa, mas aquela placa ali não estava dizendo, não estava sendo sincera, estava sendo uma chacota dos romanos. Eles não reconheciam. O povo daquela época não reconhecia, o povo judeu não reconhecia Yeshua como Mashiach. Queriam os milagres, queriam as brachot, as bênçãos, queriam a cura. Mas quando ele foi julgado, foi numa mão de uma autoridade para outra, foi julgado, condenado, que aliás o próprio povo o condenou à morte. Como judeu, como Yehudi. Ele morreu como Yehudi. E ele, ao terceiro dia, após a Havdalah, no sábado à noite, após a Havdalah,
Ele ressuscitou para a glória que ele achava. Aleluia. Como judeu. Ressuscitou como judeu. Então, toda aquela que diz ter Yeshua como Salvador, como Mashiach, é o Yeshua judeu. Então, apesar de apresentar-lhes como tal, menos judeu, mas ele é judeu. Continua sendo judeu porque ele ressuscitou. Ele não mudou. Ele está na majestade à direita do Pai, como Yehudi, como judeu. Grava isso, escreve isso aí na tua Bíblia. Então ele vai dizendo aqui que ele é a videira verdadeira, e o Pai, o Abba, o lavrador, o agricultor. A vara que em mim, que não dá fruto, ele atira, ele arranca. E ele dá fruto, ele, porque aperfeiçoa, ele cuida. Que dando frutos, dará muito mais frutos. Meus queridos, Achim e Achiot, meus irmãos e minhas irmãs, Yeshua aqui está dando uma declaração, não só para aqueles que ali estavam, mas para todo o mundo, para toda a humanidade, que sem Ele nada podemos fazer. Sem Yeshua nada podeis fazer. Palavras dele. Então ele cuida de cada um de nós, porque fomos enxertados na oliveira verdadeira. E se fomos enxertados na oliveira verdadeira, Shaul fala que nós éramos jambuzeiros, oliveira brava, e deixamos de ser mato, que oliveira essa vara, essa zambuzeiro era mato. Mas ele disse que nós nos transformamos de mato para videira. Para pensar nisso. Nós deixamos de ser fake news para nos tornarmos verdadeiros oliveiras, através do Senhor Yeshua. Devemos ser muito gratos por isso. Verso 4: está em mim e eu em vós. Presta bem atenção. Não adianta você dizer assim: eu creio em Jesus, eu creio em Yeshua, mas não faz o que ele manda. Ele mesmo disse: se me amas, fazes tudo o que eu estou dizendo para você fazer. Mas aquele que diz reconhecer, mas não é obediente à palavra, ele está dizendo assim: vocês podem estar em mim, mas eu não estou em vós. Ele está dizendo: se eu estiveres em vós, e vós em mim, ou eu em vós, o que ele diz aqui? Não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Quem está em mim é o verso 5, né? Sim. Vós as varas, eu sou a videira, vós as varas, que está em mim e eu nele. Esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Sim, eu quero voltar ao verso 4, parte B. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiveres em mim. Então, não adianta dizer que eu creio se eu não obedeço. Eu estou crendo em Yeshua, mas ele está em vós, você está fazendo, praticando o que ele está dizendo, o que o nosso Abba Celestial está nos ensinando na Torá?
Vamos lá para o verso, esse mesmo capítulo, verso 13. Ah, não, desculpa. Verso 13. Ah, nós estamos em Yohanan. Matias arrou agora, Diego. Desculpe. Mateus, capítulo 15. Já estava adiantando aqui. Mateus, capítulo 15. Agora sim. A partir do verso 12. Então, acercando-se dele, os seus Dalmedim, os seus discípulos, disseram-lhe: sabes que os peluchinos e os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram. Ele, porém, respondendo disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Eles são o que, meus irmãos? Cristo disse que aqueles que não ouvem a palavra e obedecem, deixai-os. Deixa eu ir. Eles, é toda planta que meu Pai Celestial não plantou, ou seja, mato, será arrancado. Você que precisa plantar mato? Mato cresce em qualquer lugar. Eu estava vendo, até quando eu cheguei aqui mais cedo, até tem uns grupos aí que estão fazendo Sedacá, eu acho muito legal, até os acompanho. Tem um grupo que chega de uma casa, né, feia por pintar, por fazer alguma obra no muro, aí ele tem material, ele quer divulgar, né, o seu trabalho, e ele faz um trabalho bonito na casa, não cobra nada, a pessoa fica meio assim, não vou lhe cobrar nada, eu não vou lhe dar de graça. Aí hoje eu estava vendo já uma pessoa que trabalha com jardinagem, um senhor de idade, com câncer, morando sozinho, num quintal grande, e matos já quase chegando, né, acima das janelas. Eles viram aquilo e chegaram lá e ofereceram. Ele ficou meio assim, mas eu não tenho dinheiro para pagar isso. Não vou lhe cobrar nada, nós queremos só lhe ajudar. Aí eles tiraram aqueles matos, eu não vi o final, não deu tempo, né? Mas depois os outros capítulos, né, vão dizendo, eu vou ver depois como é que ficou, né? Aquele deve ter ficado lindo. Eu gosto dos jardins, até tem uns que eu vou acompanhando. Meus queridos, só mato. Deus não planta mato, Deus planta a videira e Ele injeta-nos na videira. Nós vivemos e devemos viver enxertados nesta videira. Alguns, de vez em quando, acham que tem que sair da videira e saem da videira e querem seguir o seu próprio caminho. Aí quando aperta lá na frente, opa, eu tenho que voltar, aí volta. Tem gente assim que vai e vem, não sei até quando Hashem terá misericórdia dessas vidas. Parece que quando estão enxertados, quando estão ali, né, recebendo aquele bálsamo, parece que, mas tem bálsamo demais, eu estou vivendo uma vida estranha, tenho que ter novos mundos, novas coisas para fazer, aí sai, vai ver a sua própria vida, aí torna-se um filho pródigo. Quando é um verdadeiro filho pródigo, que só saiu uma vez, voltou e ficou com o pai, e voltou de forma bem diferenciada, ele foi muito abençoado. Mas
Não sei se esses que têm esse hábito de fazer isso, nós conhecemos alguns, ou conhecíamos alguns que faziam isso. Hoje eu não tenho visto muito, mas naquela época, há uns anos atrás, nós vimos muito isso. Capítulo 13, 14, eu já li, versículo. Ele, porém, respondendo, disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, não são condutores de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Quantos condutores cegos que estão levando pessoas para esse lago de enxofre? E pensam eles que estão vivendo uma vida como tementes a Deus. E não estão, o verdadeiro Deus não está. Lamentavelmente. E precisamos orar por essas pessoas para que elas se despertem, para que elas acordem, porque elas estão vivendo uma vida de engano. Quantos irmãos estão vivendo essa vida de engano? Então, Hashem, ele não planta mato. Vamos lá para 1 Coríntios capítulo 3. 1 aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 3. Versos de 3 a 17, que nos diz assim. 1 Coríntios 3, de 3 ao 17. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais? E não andais segundo os homens? Quando nós temos agido dessa forma, nós estamos nos igualando a quem, irmãos? A oliveira verdadeira ou a mato? Nos tornamos mato de novo? Como é que pode isso? Tem gente que estava vivendo a glória de Hashem na sua vida. Por um motivo, por um problema qualquer, ele sai da presença, ela sai da presença de Hashem. E conectado com a oliveira verdadeira, passa a ser mato de novo. Como é que pode isso? Por causa de um problema? Ah, Deus, mas você não sabe qual foi o problema dele ou dela. Não importa. Não importa. Ou nós confiamos no Deus verdadeiro, no agricultor. Ele sabe o que está fazendo. Ele sabe o que faz. Verso 5. Pois quem é Shaul? Verso 4. Porque dizem uns, eu sou de Shaul, Paulo, e outro, eu de Apolo. Porventura, não sois carnais? Pois quem é Shaul e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Eterno deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, porém Hashem deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é algo, ou alguma coisa, nem o que rega, mas Hashem que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Verso 9. Porque nós somos cooperadores de Hashem. Vós sois a lavoura de Hashem, edifício de Hashem. Já estou dizendo que aqueles que pregam a palavra de Hashem, olha a responsabilidade para aquele e aquela que prega a palavra de Hashem. Ele está dizendo aqui que nós somos os cooperadores de Hashem. Nós estamos utilizando essa palavra que não é minha, não é tua, nem de nenhum pregador da palavra de Hashem. Nós somos cooperadores, não somente. E ele diz, e vós sois a lavoura de Hashem,
e edifício de Hashem. Aleluia. Nós somos a lavoura, todos nós. Nós somos edifício de Hashem, que deve crescer. Eu costumo dizer, sempre digo, que o edifício ele pode ter até 2, 3 andares subsolos, né, como estacionamento em alguns lugares, mas o edifício não cresce para baixo, o edifício cresce para cima. Para cima. Então ele está dizendo aqui que nós devemos sermos lavoura de Hashem e edifício, crescendo cada vez mais, nos elevando espiritualmente através do conhecimento da palavra de Hashem, da Torá. Segundo a graça de Hashem que me foi dada, pois eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e o outro edifica sobre ele. Porém, contudo, entretanto, veja cada um como edifício sobre ele. Cada um de nós somos um edifício. Cada um de nós carregamos a marca de Hashem nos nossos corações. Cada um de nós, você vê, quando você chega num edifício, o que você vê lá além do número? Cada edifício tem um nome, não tem? Cada edifício tem um nome. Aí você vê lá o nome do edifício que desejaram colocar. Aquele nome fica conhecido como um edifício bom, com apartamentos bons, ou como apartamentos que não prestam. Só que o nosso edifício, nós como edifício de Hashem, o nosso nome que está na frente, qual é o nome? Hashem, Yeshua. É o nome de Deus, é o nome de Hashem. Então é importante isso. E é uma responsabilidade isso. Nós temos como prédio de Hashem o nome de Hashem nas nossas vidas. Aleluia. É muita responsabilidade. Deveras. Verso 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual, quem é? É o Senhor Yeshua. É quem? Yeshua, o que ele é? A Torá. O fundamento da nossa fé é a Torá. É Yeshua, HaMashiach. Não podemos esquecer que é Ele que é o nosso fundamento, é Ele que nos dá o crescimento, é Ele que faz com que somos abençoados se nós obedecermos a Torá, a Yeshua e a Hashem. Verso 12. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, presta atenção nisso, irmãos, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Como é que tem sido a obra de Hashem na sua vida, nas nossas vidas? Por que nós temos sido comparados como feno, prata, ouro? Porque vai passar pelo fogo. Então, qual é o material que vai ser consumido? O que não for nobre.
Então precisamos ser materiais que verdadeiramente vai ser aprimorado, porque o fogo aprimora o ouro, a joia. Nós somos joias de Hashem. Aleluia. 14. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento. Mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Ainda há uma chance, viu? Vai chamuscar-se todo, mas ainda vai ser salvo. Porque Hashem, Ele dá nos últimos momentos a oportunidade, porque Ele não quer que ninguém se perca. Deus não nos criou para irmos para a perdição, para o fogo eterno, mas Ele nos criou para sermos salvos, para Ele, e vivermos na eternidade, o louvando e o glorificando para o Hashem. Não sabeis vós que sois o templo de Hashem, e que Ruach Elohim habita em vós? Presta bem atenção, irmãos. Nós que nos tornamos filhos de Hashem, através do Senhor Yeshua, aqui está dizendo que nós somos o seu templo. Como eu tenho aqui pregado, Hashem não tem templos, ele tem templo, é no singular, ele não tem templos no plural. Deu para entender? Ele é onipresente. Então ele tem templo. Você é o templo de Hashem. Eu sou o templo de Hashem. Nós somos templos, não é no plural. Não são vários deuses, é um Deus só. Está compreendendo? Se alguém destruir o templo de Hashem, olha só, Hashem o destruirá. Porque o templo de Hashem, o templo de Deus, se sois vós, é o que, irmão? É santo, pecadores. Ele nos separou para sermos santos. Ele nos separou para sermos a sua Shekinah, a sua glória aqui na terra. Cara, isso é um privilégio muito grande. Nós, simples pecadores, mas salvos por Yeshua, Ele nos separou para sermos suas testemunhas aqui nessa vida. Aleluia. Vou repetir esse verso, e nele diz: se alguém destruir o templo de Hashem, Hashem o destruirá, porque o templo de Hashem, que sois vós, é santo. Nós somos santos, santificados, devemos ser a cada dia na palavra de Hashem. Santos devemos viver a cada dia, segundo o vosso beneplácito, segundo as suas múltiplas misericórdias. Mas uma coisa é certa: Deus conhece o pensamento dos homens. Eu posso me enganar, você pode me enganar, mas eu e você não enganamos a Hashem. Podemos falar de boca para fora, mas lá no interior nós não estamos falando a verdade. E Hashem conhece isso. Ele prescruta a cada um de nós. Então Ele sabe se estamos sendo verdadeiros ou não. Importa que sejamos verdadeiros para com Hashem e para com os homens. Presta bem atenção. Não adianta você achar que você está sendo verdadeiro para com Deus e para com os homens você está sendo uma pessoa completamente diferenciada.
Você não está reconhecendo a pessoa, não reconhece a pessoa como uma pessoa que deve ser amada por você, reconhecida por você. Hashem nos credenciou para amarmos uns aos outros, para podermos ajudarmos uns aos outros, para querermos ver o bem uns dos outros. Essa é uma das autoridades que a Terra tem nos dado. Ele nos disse, nós, lá em Tiago, no livro de Jacó, se nós orarmos pelos enfermos, o que vai acontecer? Xavier, Luciano, se orarmos pelos enfermos, serão curados. Porque esta foi uma das missões que Yeshua nos dera: expulsar demônios, curar as pessoas, interceder por elas. Precisamos fazer Teshuvá, retorno e arrependimento da vida que nós levávamos antes. Uma vida medíocre, uma fé medíocre, uma fé só, pensando em nós. Hashem me abençoe, Hashem eu preciso disso, Hashem eu preciso daquilo. Hashem não é gênio da lâmpada maravilhosa, a lâmpada de Aladim. Não. Hashem é o nosso Abba, o nosso Pai, o nosso Criador. Ele nos conhece no nosso interior. Ele conhece cada um de nós, as nossas necessidades. Ele tem recolhido as nossas lágrimas quando estamos em momentos assim muito difíceis. Mas nós não podemos parar jamais de confiar nele. Mas as lágrimas vêm. Quantas vezes? Ele é o único que vem para nos tirar, recolher as nossas lágrimas. Nenhuma das nossas lágrimas foi igual a Hashem. O anjo levou para Hashem. Presta bem atenção nisso, irmãos. Ele disse que nós somos Kadosh. Kadosh Lecha. Kadosh Lecha. Vamos cantar Kadosh Lecha. Ela não entendeu. Kadosh Lecha. Nós somos separados. Faz-nos santo para ti, Hashem. Queremos te adorar, Hashem, porque somos santos. Somos Kedoshim, porque Ele nos fez Kadosh. Ficamos em pé. Nesse dia, 1º de agosto, a nossa filha número 3, Camilo, completa um ciclo e inicia a caminhada de um novo ciclo. Assim como os filhos, número 1 e número 2, foram e são importantes para os pais, para mim, para Sheila, a família, ela não é diferente. Também os 3 são importantes, todos os 3. E o louvo ao Senhor. Eu queria chamar aqui a nossa Borá, nossa Roá, Camila Aldão. Estaremos aqui orando por ela. Eu gostaria de chamar a nossa Shamash Leila, que além de ser japonesa, Shamash, é tia dela também. Né? Eu gostaria que ela viesse aqui à frente, Leila, para fazer essa tefilá, essa oração. Né? Fazer diferente hoje. Cadê a Leila? Ora, Hashem.
depois. Mas é uma breve oração. Senhor nosso Deus, Tu és grande, Tu és poderoso. Não há Deus tão grande como Tu, Senhor. Toda honra e toda glória, Pai, é para Ti, para Teu Filho Yeshua, Pai. Porque só eles são dignos de honra e glória, Pai. Senhor, Te louvamos pela vida da Tua serva, Senhor. Pai, muito obrigado pela vida que Tu deste a ela, Senhor. Um novo ano se passou. E creio, Senhor, que foi vitorioso. Porque ela está aqui conosco, Senhor. Só temos motivos, Pai, para Te agradecer, Senhor, por esta vida, Pai. Senhor, Te pedimos, Pai, que a cada dia, Pai, Tu unge a cabeça dela. Esconda ela, Senhor, debaixo das Tuas asas poderosas, Pai. Porque não há lugar tão precioso do que está debaixo das Tuas asas. Que o Senhor te abençoe de noite. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e ponha em ti a paz. Mexendo, Yeshua HaMashiach, Adonai, o Moshiach Yahá. Amém. Em nome de Yeshua, o nosso querido Senhor e Salvador. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Shabbat Shalom.